Glória a Deus. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão alegres nessa noite? Sim, né, irmãos? Estamos na casa de Deus. Aqui é lugar de alegria, aqui é lugar de encontro com o Senhor Jesus. Podem tomar os seus assentos, continuem adorando ao Senhor. Fomos chamados realmente para ser adoradores. Somente a igreja consegue prestar a Deus uma adoração verdadeira e sincera. E quando eu falo da igreja, não estou falando de denominação, mas eu estou falando da igreja invisível, a igreja que é o corpo de Cristo. E se estamos inseridos nessa igreja, nesse corpo, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar aqueles que estão conosco através da rede social. Aí onde você está também, eu desejo que o Senhor esteja com você e te abençoe nessa noite. E se você abrir o seu coração, o mesmo Espírito que está operando aqui nesse templo vai operar aonde você se encontra. Seja na tua casa, seja num hospital, seja viajando, não sei onde. Mas Deus opera aonde estiver um coração contrito e quebrantado e que esteja buscando a Ele. Amém? Louvamos ao Senhor. Também cumprimento especialmente o nosso amigo que está ali nos visitando e também lá na esquerda o nosso irmão baiano. Seja bem-vindo. Creio que em breve vai estar congregando aqui conosco. Os irmãos estão trabalhando aqui na cidade. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Os irmãos abram a sua Bíblia no livro que escreveu o profeta Sofonias, no capítulo de número 1. Sofonias. Se os irmãos têm uma certa dificuldade nesses livros, vá no índice, tá? No índice fica fácil de encontrar. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Jonas é mais fácil de localizar. Livro de Sofonias, capítulo de número 1. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Acharam, né? Amém. A igreja aqui conhece a Escritura Sagrada, está habituada a manusear esse livro. Às vezes a gente custa um pouquinho, mas tem uma noção de chegar lá. Então vamos ler o que diz o texto de Sofonias, capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Amém? Glória a Deus. Sofonias está falando aqui algo terrível, né, irmãos? O que a gente leu da boca do profeta, óbvio que não por pensamento dele, mas por inspiração do Senhor, é algo trágico que estava por acontecer. Para que os irmãos entendam um pouquinho, vamos localizar no tempo e no espaço esse profeta, esse homem de Deus, que teve a inspiração do Senhor, e o seu livro está na Bíblia Sagrada, e ele é considerado um dos profetas menores.
Não é que ele tivesse menos importância que Isaías ou Ezequiel, por exemplo, mas é que o seu livro é um escrito um pouco mais curto que os demais. Porque nós cremos que a palavra de Deus, toda ela, do primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse, é a palavra inspirada do Senhor. No tempo moderno, até mesmo pessoas do meio da igreja, teólogos cristãos, estão tentando mudar esse conceito e dizendo que a palavra de Deus contém uma inspiração. Então tem textos que estão errados, tem textos que precisam ser corrigidos, tem textos que sequer interessam a nós. E essa é uma teologia liberal da qual nós não fazemos partes. Nossa teologia é ortodoxa e nós cremos que a Bíblia Sagrada, no seu todo, é a palavra inspirada de Deus. Então o profeta, por ser maior ou menor, não tem maior ou menor importância. Sofonias, ele profetiza no reino do sul, o reino de Judá. E aqui os irmãos leram, acompanharam a leitura, que ele profetiza nos dias do rei Josias. E este é o único profeta que é de descendência, de linhagem real. Aqui ele conta a sua genealogia até o rei Ezequias. Então ele era tataraneto de Ezequias, ele era da linhagem real. Os reis do norte de Israel não tinham uma linhagem real. Se os irmãos forem ler os relatos, verão que a cada 2 ou 3 ou 4 gerações, aquela família que estava no poder era deposta e uma outra família entrava. Mas quando os irmãos leem sobre o reino do sul, jamais, nem por tramas malignas, a genealogia de Davi foi interrompida. Porque Deus vela pela sua palavra, e Deus prometeu que daria a Davi um reino eterno, que obviamente não se cumpriria na pessoa dele, porque ele era um mortal como qualquer um de nós, mas se cumpriria na pessoa daquele que é a raiz do pai dele, a raiz de Jessé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então no reino do sul a linhagem nunca foi interrompida, mesmo quando o mal tramou contra essa linhagem. Por exemplo, a família de Acabe, terríveis no norte, tentaram através de uma filha ir lá no sul e mexer, interromper, fazer um estrago naquilo que seria um estrago na promessa de Deus. Mas Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. E se tem palavra de Deus para as nossas vidas, tenha certeza que Deus vela por aquilo que Ele um dia falou a mim e também falou a você. Deus vela pela sua palavra e jamais a genealogia foi interrompida. Estamos então observando a profecia de Sofonias. O que ele está dizendo àquela nação. Mas eu quero conduzir com os irmãos esse assunto em 3 tempos, em 3 eras, para que os irmãos entendam que a mensagem que Deus proclama, através de mensageiros diferentes, ela sempre tem um propósito, tem um objetivo. Deus também não joga a sua palavra fora. Deus não joga a sua palavra ao vento. Mas Deus tem sempre um propósito com a criação que Ele criou, que Ele fez com tanto amor. E que mesmo esta criação sempre virando as costas para Ele, quebrando as alianças, se desviando do caminho, Ele nunca deixou de amar. Ele nunca deixou de querer para si esta criação. E esta criação é o ser humano. Não importa o tempo, não importa o lugar, não importa aquilo que as pessoas chamam de raça, que cientificamente é um equívoco. Não importa se é alguém daqui do Brasil ou alguém lá do Oriente, o amor de Deus é o mesmo. Não importa se é hoje ou se foi há 3, 4 mil anos atrás, o amor de Deus sempre foi o mesmo. E o primeiro período que eu quero destacar para os irmãos, a primeira época é a do povo antediluviano. Aquelas gerações que viveram antes de Deus destruir a terra pelo dilúvio.
Se lermos Gênesis capítulo 6, esse capítulo ele começa a narrar a degeneração, a corrupção da raça humana. E os irmãos podem ler o capítulo e está muito claro que o texto ali não está aludindo nada à degradação de seres espirituais, mas o capítulo mostra a degradação da raça humana. O capítulo 6 diz que todos os intentos do coração do povo que vivia naquela época eram intenções, eram desígnios para o mal. O que ia no íntimo daquele povo, e o texto diz que se multiplicou a geração dos homens, e com essa multiplicação, ou seja, a população da terra cresceu. Com essa multiplicação também se multiplicou a maldade no coração. E os intentos daquela geração eram os intentos malignos. O que eles maquinavam na sua mente, o que eles queriam, o que eles programavam, o que eles planejavam eram maldades. E as maldades os desviavam de Deus. O testemunho que Adão havia dado para aquelas gerações, um homem que viveu quase 1000 anos, talvez conviveu com 10 gerações suas, entre filhos, netos e assim por diante, e podendo testificar para aquelas pessoas que ele havia, face a face, frente a frente, se comunicado com Deus. Esse testemunho já não estava influenciando mais as pessoas, porque aquelas pessoas já não se lembravam, não conheciam e não queriam mais Deus nas suas vidas. No seu interior apenas o mal brotava, do seu íntimo apenas a maldade aflorava. Então Deus desiste, acabar com tudo, remover tudo que tem fôlego de vida, e Deus resolve eliminar o homem, os mamíferos e os répteis, com um dilúvio onde toda a terra seria coberta por água e somente os peixes sobreviveriam. Só que a Bíblia diz que Deus acha graça numa pessoa. No meio de toda aquela multidão, irmão Kleber, no meio de toda aquela multidão, Deus vê um homem que a Escritura diz que ele era justo e íntegro diante dos seus contemporâneos. Deus vê Noé no meio de toda uma geração corrompida, e Deus chama Noé para ser um pregador. Deus destaca Noé no meio daquele povo para anunciar para eles: vocês vão ser destruídos, mas tem uma mensagem de salvação para vocês. Deus está indignado, Deus está irado com a maldade do coração do homem, mas Deus ama esse homem. A despeito de Deus ver a humanidade maldosa, maligna, Deus continuava amando, e Deus destaca Noé para ser um pregoeiro de salvação. E Noé começa a anunciar para aquele povo: Deus vai destruir esse mundo com água, Deus vai destruir essa criação com uma enchente gigantesca. E as pessoas estavam ouvindo, as pessoas estavam recebendo aquela mensagem. Isso não quer dizer que elas estavam atentando para a mensagem. É um ponto que nós precisamos nos dar conta, porque sempre tem alguém pregando, sempre tem alguém falando. E será que nós sempre estamos ouvindo? Será que nós sempre estamos prestando atenção? Será que nós sempre estamos atentando para aquilo que está sendo pregado? Porque nós vir na igreja, ouvir 10, 20, 30 pregações por mês, nós passar o dia inteiro no YouTube ou assistindo vídeos de pregação, não adianta nada, irmão, se estas mensagens não falarem conosco. Não adianta nada se estas palavras não mexerem conosco. Não adianta nada se essas pregações não mudarem a nossa atitude. Podemos ouvir 10 horas por dia de pregação, mas se nada mexer conosco,
não passamos da geração de Noé, que ouviu e não resolveu. Ouviu, foram muitos e muitos anos de pregação. Não foi aquela coisa de última hora, não foi aquela coisa de supetão, não foi aquela coisa que a pessoa não teve nem tempo de dizer, eu não tive tempo para pensar, para analisar, para ver se o que ele estava falando era verdadeiro. Não, foram muito tempo de pregação, muito tempo aquele homem pregando, falando, dizendo, Deus vai destruir. E eles não ouviram. Ouviram com o ouvido, mas não atentaram para a mensagem. E o que me chama muita atenção nesse personagem da Bíblia é que enquanto Noé pregava, Noé se preparava. Enquanto Noé anunciava a destruição, ele se preparava para a destruição que estava por vir. E este é um exemplo para nós, igreja. É um exemplo para nós que somos pregadores hoje do Evangelho. Não o pregador aqui do púlpito, todos nós. Todos vocês são pregadores, são testemunhas do Evangelho. Mas de nada adianta nós sermos pregadores e testemunhas de que Cristo vem, de que Cristo volta. Não adianta nada nós dizermos e proclamarmos para quem queira ouvir, Jesus está voltando. É necessário você se salvar se nós vacilarmos na nossa preparação. Tome o exemplo de Noé para a sua vida. Seja um atalaia, seja um divulgador da salvação, mas não esqueça de estar pronto para o dia em que ela vier ao cabo. A Bíblia diz que quando chegou a época do dilúvio, quando chegou o momento em que Deus ia destruir, a arca estava pronta. A arca estava completa. Agora bastava os animais entrarem e Noé entrar na arca junto com sua família. Quem é que fez a arca? Foi Deus? Deus não fez a arca. Noé teve que construir aquela arca. Enquanto ele pregava, ele trabalhava na carpintaria, tirando madeira, preparando madeira, fazendo a arca. Não esqueça da sua preparação para o seu encontro com o Senhor. Talvez você seja um bom testemunha de Cristo, mas guarde bem a tua coroa para que ninguém a roube de ti. Guarde bem a salvação que tu recebeu, para que no meio do caminho, quem sabe, ela não esteja correndo risco. A Bíblia diz, não adianta o homem ganhar todo mundo, se perder a si mesmo. De que vale ganhar a muitos, se quem sabe na altura, no decorrer, naquilo que a gente costuma dizer, com o passar do tempo, onde as coisas vão se tornando comuns, e nós esqueça de que nós também devemos estar preparados para a mensagem que nós pregamos, de que um dia as coisas irão acontecer, tanto no sentido da salvação, quanto no sentido da condenação. Quando olhamos para o segundo tempo, o segundo período, não estamos mais no tempo daquele povo quase que bárbaro. Não estamos mais no tempo daquele povo sem lei, sem noção, sem regras, mas olhamos para o tempo de Sofonias. Aqui Deus já tem uma nação estabelecida, denominada como o seu povo. Já passaram pelo o tempo de ser tribo nômade nos patriarcas, já passaram pelo tempo de ser escravos no Egito, já passaram pelo tempo de serem peregrinos no deserto, já deixaram de ser dirigidos e guiados por juízes, mas agora são uma nação constituída com rei, com um governo forte. E é exatamente neste período que nós lemos o que Sofonias profetizou. Hei de consumir por completo tudo sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e agora os peixes do mar. Essa mensagem não soa muito parecida com a mensagem de Noé? Não está
havendo um déjà vu, como se chama, ou seja, eu já vi isso antes. Essa mensagem de Sofonias não parece ser tão atual quando comparada à mensagem de Noé. Só que quando Sofonias está pregando, está profetizando isso, os tempos já são outros. Esse povo já vive o testemunho de que um dia, conhece o testemunho de que um dia Deus precisou destruir a raça humana por causa da sua corrupção. Esse povo contemporâneo de Sofonias, ele é testemunha ocular do que o evangelista Osmar pregou aqui no domingo passado. Esse povo aqui é testemunha ocular da queda, da destruição, da extinção do Reino do Norte. Extinto por quê, irmão Osmar? Porque se corrompeu, se desviou do Senhor. O Reino do Sul viu tudo, acompanhou tudo, e viu que a destruição que Sofonias está falando já havia acontecido aos seus irmãos das 10 tribos. E eles repetiam, seguiam nos mesmos passos do Reino do Norte. Talvez alguém diga, mas Sofonias está profetizando no tempo de Josias. Tem alguma coisa que não está fechando, porque a gente tem um belo testemunho de Josias. Josias governou sobre Israel de 640 a 609 a.C., mas Josias só começou a reforma 18 anos depois de ser rei. E a gente lê o texto e parece que dá vontade de chorar, porque o estado que estava esse povo chegou ao ponto do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, o homem com toda a responsabilidade espiritual sobre a nação, não saber onde estava o livro da lei. O sumo sacerdote um dia achou no templo por acaso o livro da lei. O responsável espiritual por aquela nação não sabia aonde a Bíblia estava guardada, aonde a lei de Moisés estava guardada. E aí, por um acidente, alguém mexendo no templo que havia virado uma bagunça total. O evangelista Osmar falou isso domingo passado. Eles acharam o livro da lei. E é aí então que começa a revolução de Josias. Josias manda que a lei seja lida. Os irmãos lerem 2 Crônicas 23, 2 Reis 23, Crônicas, desculpe. Vai ver toda a reforma que Josias promove. Manda ler a lei, manda tirar os ídolos, manda voltar à celebração da Páscoa. E aquele povo, por um breve momento, tem um avivamento. A Bíblia diz que Josias, segundo Reis capítulo 23, foi o rei que mais se converteu ao Senhor. Então o rei se converteu, promoveu mudanças, promoveu um avivamento, mas foi de pouca duração. Pastor Josias morrer, Josias deixar o trono, e os que lhe sucederam, os líderes que lhe sucederam, voltaram às práticas antigas. Mesmo Sofonias estando profetizando a destruição que viria sobre aquele reino seria aniquilado, eliminado, tal qual o Reino do Norte. Mas a questão que precisa ficar clara é: Deus levantou um pregador. E não foi só Sofonias, muitos outros profetas. Jeremias é contemporâneo. Deus levantou alguém para avisar: vou destruir. Deus levantou alguém para avisar: é possível se salvar. Deus mais uma vez levanta uma voz avisando o que Ele vai fazer. E a Bíblia diz que Deus sempre anuncia através dos seus servos aquilo que Ele vai fazer. E esse reino estava em risco, estava em perigo, mas Deus estava avisando. Assim como Noé
uma voz que bradava, agora tinha a voz dos profetas e aqui a voz de Sofonias bradando para aquele povo. Mais uma vez, o povo ouviu, mas não atentou para as palavras do profeta. Mais uma vez a mensagem de Deus chegou, mas eles não deram ouvidos. E o que aconteceu? No ano 605, irmãos, domingo passado deu toda a cronologia aqui. No ano 605, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, faz a primeira investida, a primeira incursão sobre Jerusalém e já começa a levar o povo cativo. Foram 3 ao todo e na terceira foi a destruição total. E esse povo tinha na sua mente ainda, quando o rei da Síria, que tomou o norte, quis tomar o sul, Deus não deixou, Deus guardou, Deus protegeu. Mas dessa vez não foi assim. Dessa vez foi diferente. Por quê? Porque tinha um arauto pregando, tinha um arauto falando, mas os ouvidos entrava aqui e saía aqui. E eu quero entrar no terceiro tempo agora, que talvez seja o que mais interesse para nós. A terceira época, o povo antes do dilúvio, a nação de Israel. Mas vamos falar do nosso tempo, o tempo da igreja, o tempo que nós estamos vivendo. Será que essa mensagem de destruição não é a mesma? Será que ela não é atual? Noé falou, Sofonias repete o que Noé falou. E nós, o que estamos pregando? Será que a nossa mensagem não traz o mesmo conteúdo, irmão Luiz? A nossa mensagem é uma mensagem de salvação. E você pode glorificar a Deus por isso. Porque essa salvação nos alcançou. Mas a nossa mensagem em paralelo caminha ao lado dela, como 2 linhas que andam em paralela, uma mensagem de condenação. O texto áureo da Bíblia Sagrada deixa isso muito claro. Quando nós estamos pregando salvação, simultaneamente estamos pregando condenação. Irmãos, eu não estou aqui para assustar ninguém, você que nos ouve pela internet. Não estamos aqui para colocar pânico em ninguém, pelo contrário. Nós estamos aqui para que você possa ser avivado, seus olhos espirituais possam ser abertos, você possa tomar alguma atitude com a tua vida, com o teu futuro. Porque se você não ouvir os pregadores de hoje, e os pregadores de hoje são a igreja de Cristo, você estará seguindo o exemplo de Israel, o reino do sul, Judá, e você também estará seguindo o exemplo do povo de antes do dilúvio. Então não entre em pânico, mas tome uma atitude, uma decisão. Eu disse, o texto áureo da Bíblia Sagrada, ele deixa claro isso. Livro de João, capítulo 3. O versículo 15 diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, importava também que o Filho do Homem fosse levantado. Isso é, Jesus na cruz. Versículo 14 diz isso, o 15 diz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 16 é o que todos conhecem, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí repete o 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mensagem de salvação. O 17 diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18, quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas,
Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que nos ouvem, porque nós estamos dizendo que Deus amou para a salvação, e quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se você não atentar para a mensagem que é pregada, você vai ser destruído como o povo de antes do dilúvio e como a nação de Israel. Dê ouvidos à voz do Senhor. Atente para aquilo que é pregado a você, é pregado por amor. Quando Deus levanta alguém para conversar contigo, para quem sabe te instruir, te orientar, te evangelizar, é porque Deus te ama. Talvez nem o pregador entenda direito o porquê, porque o amor de Deus excede a todo entendimento. O amor de Cristo. E tem mais ainda, a Bíblia Sagrada deixa mais claro ainda. No comissionamento, o grande comissionamento que o Senhor deixou para a igreja, Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus diz para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo: prega para o parente, prega para o amigo, prega para o inimigo, prega para o desconhecido. Não é para nós selecionar ninguém, não é para nós escolher ninguém, mas é para todos. Nós não temos alvos, quem tem os alvos é o Espírito Santo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. E na mão paralela: mas quem não crer será condenado. Pregamos mensagem de salvação, mas eu disse, paralelo a ela corre uma mensagem de condenação. Mas nós pregamos para a salvação. Nós não queremos que ninguém se perca, assim como Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que nenhum se perca, e é por isso que Ele fez todo esse esforço. Sexta-feira falei lá na São Domingos, que Deus quer se relacionar a qualquer custo com o ser humano. Deus está disposto a qualquer custo a manter contato, relacionamento com todo ser humano. E esse qualquer custo foi quando Jesus não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, para estar como um homem entre os homens, para estar próximo, sentir o que os homens sentem, poder pregar aos homens de sua própria boca uma mensagem de salvação. Esta é a maior expressão do amor de Deus em favor da humanidade. E queremos que você ouça, queremos que você, diferentemente do povo do tempo de Noé e o povo do tempo de Sofonias, nós desejamos que você ouça o que tem sido pregado a você, porque nós desejamos a tua salvação. Mas nós também temos que deixar claro que quem não crê, infelizmente, não alcança essa graça do Senhor. Mas nós como igreja, nós como o povo de Deus, nós pregamos uma mensagem endereçada a dois grupos. Noé pregava para um povo que não conhecia Deus, um povo descrente, sem comunhão, sem contato, um povo sem lei, um povo sem templo. Quando Sofonias está pregando, está profetizando, ele já está profetizando para um povo que conhece a Deus, para um povo que tem a lei de Deus, para um povo que tem o templo de Deus para o adorá-lo. E nós, como igreja de Cristo, nós como pregadores dessa mensagem, a nossa voz chega aos dois grupos. Aquelas pessoas que vêm no templo e que nos assistem pela internet, ou que quem sabe depois assistirão esse vídeo e que não conhecem a Jesus, são alvos da pregação da igreja. A igreja prega e anuncia a salvação. A igreja prega que você renuncie o pecado e se renda a Cristo.
Mas a igreja também está pregando para aqueles que têm templo, têm lei, conhecem a Deus, mas agora ainda tem um componente a mais. Nós temos lei, temos templo e nós temos a graça. Temos templo. Não estou me referindo ao templo físico. Temos lei. Não estou me referindo à lei de Moisés. Com relação à lei, hoje nós temos a lei de Deus clarificada aos nossos corações. Não entende a lei de Deus quem não quer entender. Não atenta para a lei de Deus quem não quer atentar. A lei de Deus não é para teólogos, não é para acadêmicos, ela é acessível a qualquer um. Talvez a pessoa não tenha uma compreensão aprofundada de doutrinas, isso só com estudo realmente. Mas a lei de Deus é clara a qualquer ser humano. Ela se tornou clarificada através da mensagem que a igreja prega. A lei de Deus, aquilo que Deus quer e deseja do ser humano, não está oculto, mas está revelado. Nós temos o templo, como eu disse, não o de alvenaria, não é essa casa. Mas hoje nós somos templo. Não precisamos ir até uma cidade em peregrinação, porque Deus estará lá. Não, a Escritura diz que nós somos templos de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Diferentemente do povo antes do dilúvio e do povo de Israel, temos mais um elemento, temos a graça sobre as nossas vidas. O evangelista Michael falou aqui que a graça é um favor imerecido de Deus a nós. E mesmo apesar da graça trazer uma cobrança muito superior à lei de Moisés, porque a graça é muito mais esclarecedora que a lei, a graça é muito mais libertadora que a lei. Então a graça com certeza exige e cobra mais. Mas ao mesmo tempo que a graça exige e cobra, ela também facilita mais. Ela torna o acesso mais fácil. E hoje não está usufruindo da tão grande salvação apenas quem está dizendo não para a mensagem que está sendo pregada. Através da graça que foi disponibilizada à igreja, a este período da igreja, este favor que nós não merecíamos, que não era mérito nós recebê-lo, mas ele está disponível, só não está usufruindo, só não está aproveitando quem está ouvindo os profetas e não está dando ouvido. É só quem está com o seu ouvido aberto, mas com o seu coração fechado. Você vai ser mais cobrado porque você vive a graça? Sim, mas a graça vai te facilitar muito mais a você trilhar por esse caminho da salvação. A graça facilita a entrada neste caminho. A graça facilita o acesso através da pessoa de Jesus Cristo. No tempo da lei, o sangue dos animais sequer podia limpar o pecado das pessoas. A Escritura Sagrada deixa muito claro que o sangue apenas cobria, e Deus, na sua misericórdia, tolerava. Mas agora vivemos o tempo da graça, e o sangue puro de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando você confessa e deixa, aquilo não faz mais parte da tua história. Só não vive isso, só não aproveita isso quem não está ouvindo o que está sendo pregado. Talvez você me pergunte, mas e tem alguém que não ouve? E tem alguém que não dá ouvidos a essa mensagem de salvação? Eu disse, nós pregamos aos que estão lá fora, mas pregamos aos que estão aqui dentro também.
E às vezes nós pensamos somente as pessoas que não entram aqui é que não estão ouvindo a mensagem, e nos equivocamos. Muitas pessoas vivem a religião, estão no meio dos religiosos, mas não estão dando ouvidos à mensagem que está sendo pregada. Ou os irmãos acham que essa mensagem de Sofonias não estava sendo direcionada a sacerdotes, a levitas, aos militares, ao rei, a todo aquele povo que com certeza cumpria os seus compromissos litúrgicos na época das festas? Cumpriam, sim. Pessoas envolvidas na sua religião, pessoas que, quem sabe, viviam cotidianamente a sua religião. Mas não é a religião, irmãos, que nos muda e que nos transforma. Não é a religiosidade que muda o nosso estado. Não é confessar uma profissão de fé que muda o nosso interior. A nova vida, a salvação, a transformação, a regeneração do nosso mau caminho, receber o caráter de Deus em nós, isso só acontece através da conversão. A religião não pode converter ninguém. A religião pode até botar regras e a pessoa melhorar a sua convivência social, mas a religião não consegue transformar. Agora, a mensagem que a igreja prega, o que a igreja testemunha, esta palavra viva, esta transforma o ser humano. Essa muda a vida, essa muda o caráter, e essa muda o destino do ser humano. Aquele que caminhava para a morte, para a perdição, agora ele tem um alvo para cima. Agora o seu objetivo está no céu. A sua perspectiva não está mais na terra. A sua perspectiva não está mais nos poucos dias de vida que o ser humano vive aqui, mas a sua perspectiva está na eternidade. Isso, irmãos, é somente pela palavra. E é somente para aqueles que ouvem a palavra. E vou mudar a frase, é somente para aqueles que dão ouvidos à palavra que é pregada. Eu disse, será que a gente pensa, mas será que no meio religioso, dentro da igreja, será que alguém precisa ouvir? Será que alguém precisa atentar? E se nós lermos esse texto com um pouquinho de atenção, Sofonias está falando de pessoas, em teoria pelo menos, pessoas crentes. Versículos 5 e 6, ele junta grupos de pessoas. Primeiro, os que sobre os telhados adoram o exército dos céus, não crentes. Segundo grupo, os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. Aqueles que adoram ao Senhor, mas tem mais alguém como o Senhor na sua vida. E aí, isso aqui, irmãos, essa parte toca para nós. Talvez nós não estejamos no grupo daqueles que estão nos telhados, ou seja, aqueles que adoram a outros deuses. Talvez alguém que me escuta adora outro Deus. E eu digo para você, infelizmente, você está perdendo tempo e você caminha para a perdição. Se você quer salvação para a tua alma, só existe um caminho e ele mesmo proclamou da boca dele. Jesus disse, eu sou o caminho. Só existe um único Deus verdadeiro e ele é este Deus. Se você vive outra realidade, eu convido você hoje a mudar de posição, a ouvir a mensagem que está sendo pregada e reconhecer Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Do contrário, você caminha para a destruição, como caminhou o povo antediluviano e como caminhou o reino do sul, o reino de Judá, porque não ouviram a mensagem que lhe estava sendo pregada. Mas o segundo grupo são aqueles que adoram ao Senhor, mas também adoram alguma outra coisa. Eu disse, pregamos para os de fora, mas pregamos para nós mesmos também. E aqui cabe a nós fazer a análise,
fazer o exame em nós mesmos. Será que não tem mais alguma coisa em nosso coração ocupando um lugar de Deus? Ocupando um lugar que não deveria ser dele? Para que você entenda, eu vou fazer uma expressão bem simples, para que você entenda. E aí você pode passar o mês inteiro se autoanalisando. Qual é o lugar de Deus na vida do ser humano? Você cria um ranking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o número que você quiser. Cria um ranking. Número 1, 2, 3 e vai criando. E busque, procure, mas seja sincero. No teu íntimo, busque, procure, seja sincero. Quem ocupa o primeiro lugar? Quem ocupa o primeiro lugar? E pense em tudo que envolve a tua vida. Sentimento, relacionamento, trabalho, negócio, igreja, família, tudo que tem valor para você. Tudo que tem valor. Elenque quem ocupa esses lugares na tua vida. E olhe quem é o número 1. Se o número 1 não for o Senhor, tem outro Deus na nossa vida. Se o número 1 não for o Senhor em todos os pontos, se Ele não for o principal em tudo, tem Milcom, que é o que Sofonias diz aqui, tem outro Deus ocupando o lugar principal em nós. Mas você pode dar ouvidos à mensagem e substituir, colocar o Senhor como número 1. Talvez o trabalho seja a coisa mais importante, a que tu mais valoriza. Talvez a tua carreira profissional seja o que motiva a tua vida. Talvez quando tu olha, ela é o número 1. Infelizmente, é um Deus ocupando um lugar na tua vida. Sobre estes, a destruição pregada sobre Sofonias, pregada por Sofonias, estava vindo. Vou adiantar aqui, irmãos, por causa do horário. Vamos adiante, tem mais grupo. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor. Quantos bancos vazios tem aqui? A metade? Cadê o povo? Cadê a igreja? Uns estão em casa com frio, outros estão, quem sabe, doentes, outros estão viajando. E são motivos, às vezes, justos e honestos. Não somos escravos da liturgia. Mas muitos destes bancos provavelmente sejam de pessoas que se enquadram nesta expressão. Os que deixam de andar em seguimento ao Senhor. Muitos bancos estão vazios hoje porque as pessoas abandonaram ao Senhor. Deixaram de seguir ao Senhor. Outras coisas tornaram-se prioridade. Outras coisas tornaram-se a sua preferência. Deixar de seguir ao Senhor. Irmãos, tem algo mais triste do que isso? Alguém conhecer, experimentar, viver esta nova vida, esta transformação, ser essa nova criatura, irmão Zezinho. Irmão Zezinho tem muito testemunho para contar do que Deus fez na vida dele, a transformação. E de repente deixar, irmão Zezinho, esquecer, trocar por outras coisas. Lamentavelmente, irmãos, lamentavelmente, eu disse, muitos bancos não estão ocupados. Não é por compromissos, não é por viagem, não é por enfermidade, mas é porque infelizmente muitos deixaram de seguir ao Senhor. E que Deus tenha misericórdia. Vamos continuar proclamando essa mensagem, dizendo que Deus está chamando eles,
que Deus está dando tempo para eles, que a arca ainda está aberta, que a chuva ainda não está caindo. Tem salvação, tem esperança, ainda tem alguém pregando, ainda tem alguém testificando para estas vidas. E talvez vocês, todos nós, possamos fazer isso. Quem sabe numa conversa informal, conversa de amigo, né, irmão Roberto? Quem sabe numa conversa de amigo, numa conversa de colega, quem sabe numa rede social, num grupo desses de contato, quem sabe nós, eu, você, todos os irmãos que estão aqui, possam ser usados para ser a voz de Noé, a voz de Sofonias, a voz da igreja chamando eles. Tem destruição vindo, mas ainda tem salvação para quem quiser ser salvo. Um último aqui, último grupo. Estou tentando correr aqui, irmãos. O último. Os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele. Infelizmente tem pessoas que vivem a sua vida como que se Deus não existisse, Deus não fizesse falta. Os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele. Tem pessoas aí no mundo que vivem assim. Deus é uma ilusão, Deus não existe, Deus só atrapalha, Deus só prende, Deus só amarra. Então Deus não existe. Mas Sofonias estava pregando para eles também. Até mesmo para vocês que não acreditam, até mesmo para vocês que acham que Deus sequer existe, que Deus não faz falta em vossas vidas, a mensagem é pregada dizendo: vocês também precisam de salvação. Se vocês não derem ouvidos a essa mensagem, a destruição também vem sobre vocês. E talvez os irmãos, quando testificarem e testemunharem, vão se deparar com pessoas assim, que vão dizer: isso não é relevante para a minha vida. Essa fé, essa crença, eu não necessito, eu não preciso dela. Mas seja um atalaia. Continue dizendo: até mesmo para você tem salvação. Até mesmo para você existe o amor de Deus derramado. Deus ama até mesmo quem não se interessa por Ele. Deus ama até mesmo aqueles que vivem aqui sem perguntar por Ele. Eu vou repetir: Deus não quer que ninguém se perca. E quem está pregando esta mensagem, dando esse testemunho hoje, somos nós, irmãos. Porque a única voz de Deus nessa terra é a igreja. É a igreja que dá o testemunho. É a igreja que tem o próprio Deus dentro dela, testificando para a humanidade. E para concluir, talvez pessoas que nos ouviram, ou que nos ouvirão, ou talvez até pessoas aqui dentro. Não sou eu que conhece e sonda os corações, é só o Espírito Santo que faz isso. Mas pode que até mesmo aqui dentro alguém possa estar dizendo: mas isso é conversa de pregador, é conversa de profeta, isso é coisa de religião. Você tem o direito de dizer isso, de pensar isso. Na ilusão que você vive, você tem o direito de pensar isso. Mas nós temos o dever de dizer para você. Nós temos o dever de dizer para você: aquilo que Noé falou, aconteceu ou não? Aquilo que Noé falou, aconteceu. O que Sofonias profetizou, aconteceu ou não? O que Sofonias profetizou, aconteceu. Da mesma forma, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sofonias, nos dias da igreja, a mensagem que a igreja tem pregado também vai se cumprir. Vai se perder quem quiser se perder. Vai se perder quem não der ouvidos à mensagem que é pregada.
E Lucas deixa isso muito claro, capítulo 7. Lucas diz: o raio começa no Oriente e mostra sua luz até o Ocidente. Assim vai ser o dia do Filho do Homem. Aí o texto diz: mas importa que antes ele padeça muito e seja rejeitado por essa geração. Mas como foi nos dias de Noé, vai ser também no dia do Filho do Homem. Esta geração tem ou não tem rejeitado a Jesus? Tem. Infelizmente tem. Mas nós continuamos pregando. Às vezes eles estão tripudiando o nome, a pessoa de Jesus Cristo, mas nós continuamos pregando. Por quê? Porque como foi nos dias de Noé, vai ser também no dia que ele vier. Irmão Alencar aqui anunciou a ceia sábado. Estamos relembrando o sacrifício dele até que ele venha. E ele vem. E quando ele vier, a mensagem que nós pregamos, a mensagem que nós tanto testificamos, infelizmente, já não vai mais servir para a salvação. Quem creu, creu. Quem não creu, infelizmente, se perdeu. Ouça hoje, ouça enquanto há tempo. Quem ouve e atende, Deus faz aliança. Quem ouve e atenta para esta palavra, Deus tem compromisso. Foi assim com Noé. Deus fez uma aliança com Noé. A Bíblia sequer testifica da família de Noé, mas testifica daquele personagem. E Deus fez uma aliança com ele. Noé entrou na arca, ele e sua família. O dilúvio destruiu tudo, mas ele estava salvo. Deus fez aliança com Noé. Quando lemos aqui Sofonias, o período dele, nós vemos sobre Josias, aquele homem que ouviu a lei, se converteu, proclamou uma mudança na nação. Deus faz uma aliança com ele, um concerto com ele. Deus diz: como tu te converteu através da boca da profetisa Uda, Deus diz: tu vai descansar em paz com os teus pais. Morreu em guerra? Morreu. Faraó Neco matou ele, mas morreu tranquilo. Não viu e nem viveu o horror da Babilônia 4 anos depois. Ele reinou até 609, 605 vem aquele desastre que é Nabucodonosor sobre Jerusalém. Deus preservou o seu servo. E para nós, para a igreja, tem aliança ou não tem? Tem aliança, tem promessa, tem garantias, tem certeza. Vivemos baseados na bendita esperança. Por que perder tudo isso? Por que jogar isso fora? Por que correr o risco de viver a destruição, se a mensagem é de salvação? Coloquem-se em pé, irmãos. A igreja se coloca em pé, porque eu quero concluir e encerrar aqui. A mensagem, ela cobra nós como igreja, tanto naquilo que fazemos quanto naquilo que vivemos. O que nós fazemos? Somos arautos desta palavra, desta mensagem de salvação. Mas ela também nos cobra a vivermos a mensagem que pregamos. Porque eu vou repetir, não adiantava Noé pregar e não construir a arca. Se ele tivesse pregado e não tivesse feito a arca, ele também seria consumido pelo dilúvio. Então nós temos um evangelho a pregar e temos um evangelho a viver. E o Senhor nos alertou nessa noite através da sua palavra. Esta mensagem salva, mas também condena, mas somente condena quem não dá ouvidos a ela. E eu quero orar pela igreja nessa noite. Quero orar pelos irmãos que estão aqui. Fizemos um culto de domésticos na fé. Fizemos um culto para aqueles que são da família de Deus. Talvez a mensagem foi um pouco dura, um pouco pesada. Mas irmãos, a palavra para nós, ela nunca é dura ou pesada se nós queremos receber a mensagem no nosso coração.
se nós queremos entender, estar atento, dar ouvidos e colocar ela em prática na nossa vida. Porque é esta palavra que nos limpa. E somente limpos nós podemos nos encontrar com Deus. Eu vou concluir aqui Isaías 35, quando ele está profetizando sobre o reino milenar de Cristo, que já é uma figura para o tempo da igreja. Ele começa a dizer que as coisas vão mudar, o deserto vai virar lago, ribeiro, a língua do mudo vai se soltar num cântico, o coxo vai saltar, mas ele diz, mas vai ter um caminho que vai ser chamado caminho santo, e o impuro não vai transitar por ele, mas os caminhantes, até mesmo louco, todos vão acertar este caminho. Lá no princípio da igreja primitiva, chamavam a igreja de o caminho. Estamos neste caminho, irmãos. Quando a palavra nos limpa, nós podemos transitar sem impureza por este caminho para nos apresentar ao nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos que desejam passar aqui na frente para nós orar juntos. Uma oração de irmãos, uma oração de pessoas que querem unir forças nesse propósito de servir ao Senhor, nesse propósito de ser um apregoador e ao mesmo tempo viver esse evangelho de forma autêntica e profunda. Quem desejar, vem aqui na frente. Jesus é a Aleluia. aliança. Glória a Deus. Entre você e eu. Glória a Deus. Jesus é a aliança. Deus santo e poderoso. Entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Pode vir. Hoje Venha até a Ele te frente. chama para restaurar. Glória a Hoje Ele Deus. te chama para dele derramar. Glória a Deus. Hoje Ele te chama Aleluia. para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Aleluia, adoramos ao Senhor, que coisa linda. Você não veio aqui com qualquer outro sentimento que não ser o sentimento de se apegar cada vez mais ao Senhor, de se render cada vez mais a Ele com integridade de coração. E que lindo ver a igreja atentando para este chamado do Senhor. Eu já estou quase sem voz. E eu vou pedir para o pastor orar pela igreja, porque eu também quero descer aqui. Porque essa palavra, ela também pesou muito forte para mim. A palavra fala, ela também trabalha naquele que prega. E eu tenho esse mesmo sentimento, essa mesma disposição dos irmãos que estão aqui. A gente se alegra tanto em vê-los neste desejo, neste objetivo de servir e de ser fiel ao Senhor. No nome de Jesus. Eterno Deus, maravilhoso Pai, diante da Tua palavra pregada esta noite, te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Senhor, venha despertar as nossas vidas, venha a cada momento falar conosco, com a Tua igreja, ó meu Deus, a igreja do arrebatamento, Senhor. Pedimos, Senhor, esse avivamento espiritual em nossas vidas. Jesus, que muitas almas venham se salvar, aqueles que nos ouvem, aqueles que participam pela rede social, também possa, Senhor, sentir esta palavra poderosa na sua vida. Ó meu Senhor, esta noite pedimos a Tua presença, pedimos o Teu amado Espírito Santo para completar
esta obra, o teu amado Espírito Santo para estar falando em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a continuarmos fiéis, nos ajuda a permanecermos firmes. A nossa esperança que é o céu, o mundo, Senhor, está andando por caminhos largos para o inferno, mas que a tua igreja viva, ela possa ter o seu olhar fixo em Cristo. Ó meu Senhor, firme na tua palavra. Meu Deus, venha curar esta noite toda a enfermidade segundo o teu poder. Eu te peço, Jesus, cura. Ó meu Deus, cura na alma, no físico. Cura, meu Senhor, eu te imploro esta noite. Derrama desse Espírito Santo agora como um bálsamo sobre as vidas. Derrama o teu Espírito Santo como sereno, meu Senhor, como orvalho na terra seca. Enche a tua igreja da tua glória. Senhor, renova. Senhor, renova. Guarda as crianças. Meu Deus, guarda a tua igreja. Possamos estar cercados pelo teu sangue, o jardim fechado de Deus. Meu Senhor, guarda a tua noiva, guarda a minha vida, guarda os teus filhos, Senhor, guarda o teu povo, meu amado Jesus, não permitindo estas heresias, não permitindo sermos atacados, Senhor, sermos influenciados, Senhor, por esta apostasia espiritual, mas possamos ser os pregadores da última hora, os mensageiros da verdade, Senhor, lá no lar, lá na casa, lá no emprego, lá no carro. Desperta esta pessoa, desperta espiritual, derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama desta maravilha. Receba agora o bálsamo, receba a alegria do Espírito Santo. Levante a tua mão e comece a adorar e agradecer, porque Deus nos livrou da cova esta noite. Deus fechou a cova para que você pudesse receber vida esta noite, e creia e adore em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhar só para ti, Senhor. Olhar só para ti, Senhor. Olhar só para ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar,